Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nós estamos começando a partir de agora o terceiro bimestre, um novo bimestre com novos métodos aí para passar as atividades para vocês, tá? A partir de agora, a partir desse bimestre, a gente vai dar mais prazo, né, para vocês realizarem as atividades. E sendo assim, a gente vai diminuir um pouco, né, a quantidade de matéria e a quantidade de atividades também que a gente estava passando, para que fique mais tranquilo, né, para vocês poderem aí realizar as atividades mais tranquilamente, tá bom? Bom, no mês, a matéria de ciências vai ser passada toda segunda semana do mês, tá bom? Então, toda segunda semana do mês é a segunda semana que eu vou passar a matéria de ciências, então o conteúdo e as atividades de ciências para vocês. Então, como agora nós estamos aí na segunda semana do mês de agosto, né, que é o primeiro mês do terceiro bimestre, então essa semana é semana de passar então aí o conteúdo e as atividades da matéria de ciências, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos continuar o conteúdo que a gente estava vendo da aula passada. A aula passada a gente começou o tema 3, tá? Que é dando sequência, né, do reino dos animais, do grupo dos invertebrados, que são aí os animais mais populosos, né, que habitam em maior quantidade o nosso planeta, e dos grupos aí de animais invertebrados, dos 8 grupos de animais invertebrados, a gente já viu 2 primeiros grupos, os poríferos e os quinidários, que foi no tema 2, e agora no tema 3, que a gente viu na última aula, nós vimos o primeiro grupinho de vermes, são 3 grupos de vermes, né? O grupo dos plateumintos, a gente já viu na aula passada, e dando sequência então ao tema 3, a gente termina então vendo os 2 outros grupos de vermes, que são animais invertebrados, que é o grupo dos nematódios e dos anelídeos, tá bom? Então, continuando aquela parte sobre os vermes, que a gente viu na aula anterior, tá bom? Relembrando, então, é a sequência da aula anterior, tá? Sequência daquela atividade anterior, da última atividade que vocês fizeram, que foi a última atividade, justamente a última do segundo bimestre, tá bom? Foi a última atividade do segundo bimestre, foi do grupo dos plateumintos. Então, essa daqui é a sequência do grupo dos plateumintos. É a primeira do terceiro bimestre, tá bom? Bom, dando sequência, então, ao grupo aí de invertebrados, aos animais invertebrados tipo vermes, a gente viu lá no comecinho que vermes são animais, basicamente, que nós podemos dizer, são animais de corpo alongado, tá? Animais de corpo alongado, porém, que apresentam aí algumas pequenas diferenças entre eles, né? Entre esses 3 grupos. Então, vamos relembrar. Os plateumintos são vermes de corpo alongado, porém achatado. Lembram? Então, os plateumintos têm o corpo alongado, porém achatado. Aqui a gente já vai perceber uma diferença aqui no grupo dos nematódios. Os nematódios, eles já apresentam o corpo alongado, só que eles apresentam no corpo alongado, as extremidades são afiladas. O que significa isso? Extremidades afiladas. As extremidades, olha, as pontinhas, né? As beiradas, vamos dizer assim, do corpo, são pontiagudas, olha, tá? São afiladas, são pontiagudas, tá bom?
Isso não acontece com os plateumintos. Mais uma característica dos vermes dos nematódios. O corpo deles é cilíndrico, olha lá, redondinho, tá bom? Então, nematódios, a característica do corpo dos nematódios. Corpo alongado, do mesmo jeito que os plateumintos. Corpo alongado, porém, é um corpo cilíndrico e com as extremidades afiladas, pontiagudas. Agora, do mesmo jeito que nos plateumintos, os nematódios também são vermes que não são todos parasitas. Nem todo verme, lembrando. Muita gente me mandou mensagem, né? Tirando dúvidas sobre uma questão da última atividade, daquela questão de todos os vermes, né, podem fazer mal. Será que todos os vermes são ruins, né, podem fazer mal, são causadores de doença? Claro que não. Nem todos os vermes são causadores de doença. Lembra que eu expliquei na última aula? Então, existem dois tipos de vermes. Existem os vermes de vida livre, são aqueles vermes que não fazem mal para ninguém, que podem ser encontrados, olha, podem ser encontrados no mar, na água doce, em solo úmido, em diferentes tipos de clima, tá? Então, eles podem viver em vários tipos de ambientes sem fazer mal nenhum. Esse daqui, por exemplo, olha, essa foto aqui é de um nematódio que vive no solo. Olha, ele tem aproximadamente 10 centímetros de tamanho. Esse nematódio aqui é um nematódio de vida livre, que não faz mal para ninguém, tá bom? Então, não é um verme parasita. Não é um verme causador de doença. Agora, existem os nematódios causadores de doença, tá? Esses sim são os nematódios parasitas, certo? Então, vamos sempre lembrar isso. Tem os nematódios que são de vida livre, que não fazem mal a ninguém, que podem viver aí no solo, na água, ou água doce, ou água salgada, sem fazer mal a ninguém. Mas tem os nematódios que são parasitas. Esses sim são causadores de doenças. E nematódios podem ser causadores de doença não somente no ser humano, tá? Os nematódios, eles podem causar doença, inclusive, em plantas. Olha aqui. Esse quadrinho aqui do lado, olha, o Saiba Mais, tem um textinho aqui que fala de nematódios que são parasitas de plantas, tá? São nematódios bem pequenininhos que podem parasitar, que podem causar doenças aí em algumas plantas, tá? Inclusive eles são muito pequenos, são microscópicos. Esses são muito menores do que esse que está nessa foto aqui, tá? Esses nematódios aqui que são parasitas de plantas. Esses nematódios microscópicos, eles podem obstruir os canais que transportam a seiva dentro das plantas. Então, eles podem levar as plantas à morte, tá? Então, são nematódios parasitas de plantas, certo? Esses sim são causadores de doença, esses são parasitas. Não tem nenhuma foto aqui pra gente ver, tá? Bom, os nematódios, eles são animais de sexos separados, ou seja, quase todas as espécies de nematódios têm sempre o macho e a fêmea, tá? Então, a grande maioria dos nematódios apresentam sexos separados, tem sempre o macho e a fêmea. Então, a reprodução é sexuada, ou seja, macho e fêmea cruzam, tá? E a fêmea bota os ovos, que normalmente são muito pequenos, são microscópicos, tá bom? Dependendo do tipo de vida que o nematódio leva, ele tem um tipo de alimentação, tá? A grande maioria dos nematódios se alimentam de substâncias que eles retiram de onde eles vivem, tá bom? Mas existem, como aqueles casos de nematódios que são parasitas, eles se alimentam de substâncias do próprio organismo da onde eles estão parasitando. No caso, por exemplo, dos nematódios que parasitam plantas, eles se alimentam da própria seiva das plantas. Agora, no caso de nematódios que são parasitas, que são vermes causadores de doença,
No ser humano, eles se alimentam de substâncias do próprio corpo humano. É isso que a gente vai ver agora, começando pela primeira doença causada por nematóides. São duas doenças que a gente vai ver, tá? Duas doenças que nós vamos ver que são causadas por vermes nematóides. Primeiro, nós vamos ver a ancilostomíase. A ancilostomíase é uma doença causada por um verme nematóide. Aliás, por um não. São dois tipos de vermes nematóides que podem causar a ancilostomíase. A ancilostomíase ela pode ser causada tanto pelo Ancylostoma duodenale ou pelo Necator americanus, tá? São dois tipos de vermes nematóides parasitas que existem, tá bom? Esses dois tipos de vermes, normalmente a pessoa, esse daqui, olha, que tem a foto, deixa eu mostrar aqui na foto para vocês, é o Necator, tá? Isso daqui é uma foto, viu, gente? Não é desenho, não, tá? É uma foto do Necator americanus, olha. Ele tem aproximadamente 1 centímetro de tamanho, ele é bem pequenininho, 1 centímetro, é isso daqui, tá? Pega uma régua aí para você ver o tamanhozinho dele. É que essa imagem aqui no livro tá ampliada, porque a foto foi tirada através do microscópio, tá? Mas dá pra gente ver a olho nu. Dá pra gente ver porque tem 1 centímetro aí de tamanho, tá? Esses vermes, eles costumam ficar aí em lugares onde não tem rede de esgoto, né? Onde as fezes aí e o esgoto são lançados aí diretamente no solo, né? Podendo contaminar aí algum lugar que a gente possa andar aí descalço, né? Esses vermes costumam aí ficar em solos contaminados, tá? Solos contaminados por esgoto, tá bom? Por esgoto, que esteja justamente contaminado com fezes de uma pessoa doente, tá? De uma pessoa doente e que esteja eliminando os ovos junto com as fezes, né? E aí no solo, o que vai acontecer? No solo os ovos vão se abrir e vão eliminar a larvinha, tá? As larvinhas, elas ficam então no solo, ficam ali no solo, só à espera de uma pessoa que esteja passando por ali, brincando ou andando descalço, caminhando por ali, e aí essas larvinhas penetram direto na pele da pessoa, tá? Então, como que uma pessoa se contamina pelo verme Ancylostoma ou Necator? A pessoa se contamina diretamente através da pele. O verme, a larvinha, o filhotinho do verme, que é muito menor do que ele adulto, esse daqui é ele adulto, tá? Tem 1 centímetro. Ele, filhotinho, larva, ele é bem menor, não dá nem pra gente enxergar. Então, ele penetra diretamente através da pele, tá? Sem provocar nenhum tipo de dor, nada, tá? A gente nem percebe. Então, ele penetra diretamente através da pele. Penetrando pela pele, eles caem na corrente sanguínea, tá? Então, caindo na corrente sanguínea, eles geralmente vão chegar ao ambiente que é ideal para eles poderem completar o seu desenvolvimento, que é o intestino humano, é o nosso intestino, tá? Então, aí esses vermes no nosso intestino, eles vão se prender na parede do nosso intestino, eles vão se fixar na parede do nosso intestino e aí vão se alimentar de sangue do nosso intestino, tá? Então, justamente porque eles provocam um certo sangramento no nosso intestino, às vezes a pessoa pode eliminar, junto com as fezes, pode eliminar um pouco de sangue também. A pessoa tem uma certa perda de sangue nessa doença, tá? Por isso que essa doença, a ancilostomíase, ela também é conhecida popularmente como amarelão. Por quê? Porque a pessoa, conforme ela vai perdendo sangue, ela vai ficando anêmica, ela vai ficando fraca, e anêmica a pessoa fica com um tom de pele amarelada, tá? Então ela vai ficando
bem enfraquecida mesmo, tá? Além, claro, de perder peso também, né? Porque o verme também vai consumir parte daquilo que a pessoa está se alimentando, tá? Bom, lógico, tem tratamento, tá? Basta tomar o medicamento, fazer o tratamento corretamente, que o médico indicar, certo? E a pessoa fica curada. Aqui, pessoal, o ideal para se proteger, né, dessa doença é evitar andar descalço em lugares que a gente, assim, não saiba se tem, assim, perigo, né, de ter contaminação por esgoto. Então, se você está andando num determinado lugar que você, às vezes, desconfia que pode ter alguma contaminação por esgoto, você sabe que, às vezes, pode correr esgoto por certo lugar, tá jogando bola num campinho aí que, às vezes, pode ter algum vazamento de esgoto, olha, fica de olho, tá? É perigoso ficar descalço em ambiente assim, tá? Ficar descalço num ambiente que você sabe que é limpo, que você sabe, assim, que não tem contaminação por esgoto, por fezes de pessoas, tá? Que podem estar doentes e podem estar eliminando ali ovos de vermes, tá? Então, realmente é extremamente perigoso, tá bom? Então, esse é o nosso primeiro vídeo. No próximo vídeo eu vou explicar a outra doença causada também por um verme nematóide. E aí nós vamos terminar vendo o outro grupo de vermes que são os anelídeos, tá bom?